Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e antes de qualquer coisa, clica, compartilha e se inscreve no canal. Estamos falando sobre ecologia hoje, vai ser uma aula muito bacana de informações importantíssimas. A primeira aula, o primeiro vídeo, eu vou colocar um card aqui depois da playlist de ecologia, clica e assista. A gente vai falar hoje sobre a importância da atmosfera terrestre, tá? Por quê? Porque no primeiro vídeo a gente viu a importância do Sol. Esse daqui é o meu companheiro laranja, vai representar o Sol. A importância do Sol, tá? O Sol como energia de vida, energia que produz vida, certo? E agora nós vamos falar de algo um pouco mais abaixo do Sol, que é a atmosfera terrestre. Ela é extremamente fundamental para a continuação da vida na Terra. E vamos entender isso hoje nesse vídeo, tá certo? Bom, vamos lá. Primeira coisa, 3 pontos que são os principais pontos e os pontos primordiais, certo? Da importância da atmosfera terrestre, certo? Que são 3 funções, certo? 3 coisas que a atmosfera terrestre acaba fazendo, tá certo? Para esse benefício de vida na Terra. O primeiro é o seguinte, o primeiro é o filtro da radiação, tá certo? Dessas radiações, de radiações prejudiciais, tá certo? Vem uma série de energias de radiação do Sol, da luz solar, dos raios solares, e essa atmosfera vai fazer o filtro, né? Uma espécie de filtro aí dessas radiações. O segundo ponto importantíssimo é que ela também vai regular a temperatura na Terra. A temperatura na Terra é extremamente importante para manter a continuação da vida na Terra, dos seres, certo? Então, quer dizer, isso vai ter todo um ciclo que a gente vai ver mais para frente. Então, a regulação da temperatura e o terceiro ponto importante é que ela segura dentro do planeta Terra os gases necessários para a vida na Terra, aqueles gases que compõem o desenvolvimento da vida orgânica na Terra, certo? Então é isso aí. Bom, anotou os 3 pontos, agora vamos falar deles de uma forma um pouco mais detalhada para você entender, tá? O primeiro ponto aqui é a radiação, tá certo? A gente tem que entender, bom, que tem uma das camadas mais altas é chamada camada de ozônio, tá certo? Essa camada de ozônio, ela vai ter um papel de absorver, tá certo? Ela vai absorver o quê? Ela vai absorver parte dos raios ultravioletas, tá certo? Esses raios ultravioletas, eles são extremamente perigosos, né? Nesse contato direto com a gente. Então, eles causam uma série de doenças a nós. Eu vou colocar só 3 aqui para vocês terem uma ideia. A primeira são lesões celulares de diversas formas, tá certo? Uma delas é as cataratas, tá certo? E uma outra muito conhecida é o câncer de pele, certo? Então, quer dizer, esses raios ultravioletas são extremamente nocivos, vindo de uma forma direta para a nossa pele, em contato com o nosso corpo, tá certo? Então, essa camada de ozônio, tá certo? Ela vai fazer a absorção de parte desses raios ultravioletas, que é importantíssimo, certo? E qual é o segundo? Nós vamos ter aqui então a segunda parte, com um pouco mais de detalhes, que é o regulador de temperatura, tá? Que ela faz a regulação de temperatura, certo? Bom, vamos entender alguns pontos importantes. Primeiro ponto importante é que a questão que o próprio fato, né, de você ter um giro na Terra de noite e dia, diurno e noturno, você tem uma mudança de temperatura na Terra. Esse ciclo já é um regulador natural da temperatura na Terra, né? Agora, existe uma coisa interessantíssima que é o papel aí de segurar esse calor, né? Por exemplo, vai acontecer uma espécie de efeito estufa que é, por exemplo, aqui hoje está de noite. De noite não tem raio solar, que é o que aquece a Terra, certo? Então, se não tem um raio solar, nós poderíamos muito bem morrer congelados. A questão é que o calor produzido de dia pelo raio solar, ele parte desse calor, parte desses gases que vão compor esse calor, junto inclusive com o vapor, parte deles vão ficar retidos, não vão para o espaço, eles vão ficar dentro da camada da Terra, certo? Dentro da atmosfera, eles vão ficar dentro da Terra. E eles que vão fazer com que essa temperatura se mantenha de uma determinada forma, tá? Então, tá de noite, vamos supor que agora tá uns 20 graus. Só tá 20 graus porque a camada segurou, tá? A atmosfera
segura parte do calor, e esse calor é o que faz com que nós possamos viver dia a dia sem morrer congelado ou sem morrer queimado, tá certo? No caso do contrário. Então esse próprio ciclo, né, diurno e noturno de giro da Terra faz com que aconteça uma regulação e essa camada, a nossa atmosfera, né, vai fazer com que forme uma espécie de efeito estufa, de segurar aquele calor ali dentro, certo? Bom, aí nós vamos ter outra coisa importante também da pontuação, que é os gases, tá certo? Então, de forma geral, existem praticamente 2 gases, né, que fazem parte desse calor, né, que é o vapor da água, tá certo? E tem o gás carbônico, do dióxido de carbono, tá certo? Esses 2 aqui vão participar desse tal de efeito estufa, tá certo? Então eles vão girar aqui dentro da Terra, dentro da nossa atmosfera, e isso vai gerar esse calor, né? Vai fazer parte da geração desse calor, que vai ser segurado aqui dentro da Terra, certo? Então, você já entendeu agora qual é a segunda importância com um pouco de mais detalhes. O terceiro, como a gente já viu, são os gases necessários para a vida na Terra, tá certo? Então, existe uma série de gases, existem os gases principais para manter a vida na Terra, e essa atmosfera, ela é também uma espécie de reguladora que vai segurar e vai fazer com que esses gases se mantenham aqui, para que eles continuem participando do ciclo de vida no planeta, tá certo? Senão eles também se desvairiam, sumiriam aí no universo, certo? Bom, e aí nós temos aí 2 gases importantíssimos e principais, tá certo? Para esse processo de vida na Terra. Nós temos o gás oxigênio, que todo mundo conhece, né? O famoso da respiração. E nós temos o gás carbônico, tá certo? E o que acontece? Esses dois gases, eles participam de um processo, aliás, de 2 processos muito importantes, tá certo? O primeiro processo é a respiração dos seres, certo? E respiração não se trata só da questão do senso comum que nós conhecemos, de você respirar, né? Você puxa pelo nariz e solta pela boca. Não é esse movimento. Até porque, por exemplo, as células, elas respiram por toda a parte do corpo delas, por todo o envolto delas, né? E não só elas. Então, quer dizer, a gente tem a ideia da respiração, certo? A respiração tendo esses 2 gases como 2 pontos principais para que elas aconteçam, que sejam possíveis. E outra coisa que esses gases serão importantíssimos também para outra coisa é a fotossíntese. Eu não vou explicar com mais detalhes a respiração nem a fotossíntese, porque isso vai ser para um próximo vídeo mais completo sobre essas 2 coisas, tá? O que vocês precisam saber existem 2 gases principais para o sistema de vida na Terra, que é o oxigênio e o gás carbônico, tá certo? E eles vão aí participar de 2 coisas muito importantes. A primeira é a respiração, né, que é o que nós precisamos, um dos elementos que nós precisamos para manter a vida, e outra coisa é a fotossíntese, tá? Que também participa de um processo de desenvolvimento de vida na Terra, tá certo? Bom, sendo assim, então, a gente tem que pensar, então, como é que funciona, né? A gente tem, o que a gente pensou aqui já, ó? Atmosfera, né? Atmosfera terrestre aqui, como ela é importante, certo? Faz essas três principais ações, tá certo? Para manter a vida e o ciclo de vida na Terra, no planeta. Só que vamos pensar um pouquinho sobre essa função com um pouco de mais detalhes, né? Porque o raio do Sol vem, ele vem, bate, tem a atmosfera terrestre, ele bate. O que acontece com esse raio do Sol depois que ele vem sendo peneirado, tá certo? Vamos entender isso mais um pouquinho aqui. Para você entender, a gente vai falar um pouco sobre a distribuição das radiações que são recebidas no planeta, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou ver se eu coloco uma imagem aqui. Se não tiver, não tem problema, é só você me acompanhar, tá certo? Nós temos aqui o Sol, certo? Temos o Sol, ele vai emitir uma luz, tá certo? Ele vai emitir essa radiação, esses raios solares, e vai ter parte deles que vai atingir a Terra, certo? O que vai acontecer com esses raios aqui? Olha, existe então um estudo que vai mostrar uma média do que acontece com esses raios, o resultado disso, né? Bom, primeira coisa que a gente tem aqui, ó, de pontuações são 4 números importantes. A primeira, né, que é a energia refletida pelas nuvens, tá certo? Então quer dizer, nós temos parte da energia solar que vai bater nas nuvens e vai voltar,
certo? Olha que importante. Nós temos aí 6% de energia refletida pela atmosfera. Então, vai ter parte da energia do Sol que nem vai chegar lá nas nuvens, que vai bater numa parte mais alta da atmosfera, vai bater e vai voltar praticamente, e tem uma parte inclusive que vai ser refletida e absorvida, tá? Ou tem outra parte que vai ser absorvida pelas nuvens, tá certo? Dessa energia solar, que é mais ou menos uma média de 19%. Então bateu nas nuvens, em vez de subir, ele vai ser absorvido, tá? Essa energia vai ser absorvida pelas nuvens, certo? E aí nós vamos ter então o ponto que é 51%, quer dizer, vem 100, pó! 51% dessa energia vai chegar na superfície da Terra, quer dizer, vai chegar na Terra, certo? Então, olha só, você tem praticamente uma média de vem 100% e só 50% vai chegar na superfície da Terra. Então, essa camada, ela meio que filtra e redireciona 50% dessa energia solar. Então, quer dizer, a energia solar ela chega na atmosfera e ela já começa a se redistribuir, né? Você viu, parte bate na nuvem e volta, parte bate na nuvem e também é refletida de uma forma mais alta, certo? E é mandada para a atmosfera. A outra parte, como nós vimos aqui, ela vai ser absorvida pelas nuvens, tá certo? A gente vai ter uma parte, inclusive, que eu quase esqueci aqui, ó, é refletida pelo solo, vai bater no solo e vai voltar, tá certo? Parte dessa energia solar. E o outro 51% é a parte que vai chegar efetivamente na superfície da Terra, certo? Então isso é um ponto importante para você entender o quanto essa atmosfera ela é importante e dinâmica para a distribuição dessa energia que chega extremamente forte aqui no planeta Terra, certo? Bom, eu acho que é isso no nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Isso é importantíssimo para a gente entender, inclusive, essas questões que acontecem sobre debate sobre ecologia, né? Que fala sobre cuidado com a atmosfera, não jogue o lixo no chão, poluição de gases, de indústrias. Isso parece uma coisa talvez muito longe, talvez seja uma coisa que você olha e acha que é uma brisa ecológica de quem gosta de ciência, mas isso é algo muito sério. E a partir do momento que você percebe a importância da atmosfera terrestre e a importância dela se manter da forma em que ela é, né, sem ser agredida, você percebe o quanto ela é importante, porque ela faz um mecanismo de manter a vida na Terra de uma forma muito precisa, né? Então, desequilibrar esse processo natural dela é extremamente danoso à vida na Terra, que são as nossas vidas, certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse videozinho de ecologia aí, galera, compartilha, curte. No final do vídeo vai aparecer aqui, né, as telas para você curtir as nossas playlists. Tem playlists de matérias muito legais que você vai gostar. E compartilha esse vídeo, que é a forma mais interessante da galera conhecer esse conteúdo, tá certo? Já vou adiantar para vocês um spoiler qual vai ser o vídeo que vem, tá? Cadê? O vídeo que vem nós vamos falar sobre a biosfera, tá certo? Ah, tá, talvez você tenha visto o vídeo 1 e esse 2 e você está se perguntando, mas o que é, de fato, então, Udney, essa atmosfera? Eu vou dar só um resumo, porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá certo? Essa atmosfera, ela é uma camada de gases, tá certo? Então a gente vai ver sobre essa camada de gases. Tem algumas camadas que são extremamente conhecidas, como a mesosfera, a gente ouve falar muito em filmes de ficção científica, troposfera, né? E depois a gente vai falar sobre isso direitinho, vai ser bem legal. Mas fica no canal, porque você vai ter sobre biosfera, que é a nossa próxima aula de ecologia, tá certo? Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se te ajudou, deixa nos comentários. Importante pra gente, certo? É isso aí então, valeu, até o próximo vídeo, até mais.